Nessa aula de hoje nós vamos tratar sobre a questão do imperialismo na África e na Índia. Muito bem. Lá na África, entre 1884 e 1914, ela foi invadida e foi partilhada pelas potências imperialistas europeias, interessadas nas riquezas minerais e matérias-primas, e principalmente nos produtos tropicais do continente africano. Para as populações africanas, o domínio europeu significou trabalho forçado, impostos elevados, destruição de costumes e tradições e a perca de terras. A isto soma-se o tratamento humilhante gerado pela discriminação racial e pela segregação imposta pelos colonizadores. Os africanos não ficaram indiferentes ou conformados diante da opressão estrangeira. Por todo o continente ocorreram levantes armados contra os europeus, em Serra Leoa, Zimbábue, Angola, Namíbia, Tanzânia, Costa do Marfim, Gana, entre outros. Mas, tratados com violência, os africanos eram massacrados pelas modernas armas europeias. Na primeira década do século XX, a conquista estava praticamente concluída, e a África dividida em cerca de 40 unidades políticas, cujas fronteiras não levaram em conta as diversidades étnica e linguística. Bom, essa situação vai se agravar com a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914. Calcula-se que 2,5 milhões de africanos participaram do conflito, como combatentes ou carregadores. O recrutamento forçado, a elevação dos impostos, a falta de alimentos, provocam numerosas rebeliões, fugas de famílias que vão para o interior da floresta e até mesmo a automutilação de jovens para não servirem o exército colonial. A participação dos africanos na Primeira Guerra Mundial teve efeitos profundos na população negra. Renovou sua autoconfiança ao demonstrar a bravura e capacidade de luta contra os brancos. Permitiu conhecer de perto a fraqueza dos europeus, rompeu regras e estimulou os negros a matarem o inimigo branco. Atitude até então reprimida com violência. Terminada a guerra, os europeus precisaram agir com muito mais força para submeter as populações africanas, nas quais começaram a nascer as aspirações nacionalistas. Já na Índia, que era a maior e mais importante colônia da Grã-Bretanha, e ela fornecia algodão, tinturas têxteis, chá, café, carvão e principalmente consumia os produtos industrializados ingleses. A Grã-Bretanha também recebia da Índia uma imensa fortuna em impostos, taxas e pagamentos de dívida. A maioria do povo indiano vivia na miséria e sofria crises periódicas de fome e epidemias. Até meados do século XIX, a Índia estava dividida em centenas de sociedades de castas. O governo britânico reorganizou a Índia em províncias que englobavam povos e origens e religiões diferentes, às vezes conflitantes. O isolamento de muitas comunidades autossuficientes foi rompido com a abertura de estradas, canais e ferrovias. O inglês tornou-se o idioma oficial desse país. O governo britânico estimulou a ocidentalização de alguns indianos para servirem como intermediários entre metrópole e o povo da colônia. As famílias indianas mais importantes enviaram seus filhos para estudar na Inglaterra, onde acabaram adquirindo costumes, gostos e opiniões dos ingleses. Além disso, muitos também observaram as ideias liberais e democráticas, e logo perceberam a contradição entre as leis aplicadas na metrópole e na colônia. As universidades britânicas ajudaram assim a formar líderes indianos e nacionalistas. O maior desses líderes foi o Mahatma Gandhi. Ele regressou à Índia em 1914, depois de passar 20 anos na África do Sul. Ocorria então a Primeira Guerra Mundial, na qual mais de 1 milhão de indianos participaram, acreditando na promessa do governo britânico de conceder autonomia à Índia. Terminada a guerra, a promessa não foi cumprida. A decepção aumentou a insatisfação do povo indiano, que também sofria a alta de preços e impostos provocados pelos conflitos. A situação ficou insustentável em 1919, quando as autoridades britânicas prenderam aqueles que foram considerados agitadores. Seguindo o princípio da não violência ativa, Gandhi liderou manifestações de protestos e greves, que paralisaram quase toda a Índia. Em 13 de abril de 1919, ocorreu o massacre de Amritsar, no qual as autoridades britânicas reprimiram com extrema violência um grande protesto,
matando 379 pessoas e ferindo 1.516 pessoas. O fato vai indignar a Índia e o mundo, desencadeando a luta pela independência. Em 1920, Gandhi lança a sua estratégia da libertação para a Índia: a desobediência civil, o não pagamento de impostos, boicote aos produtos industrializados ingleses, entre outros. A luta do povo indiano só terminou em 1947, quando o governo britânico foi forçado a conceder a independência da Índia. Bom, vamos falar aqui sobre essa questão do imperialismo. Primeiro, vamos definir o que é essa palavra imperialismo. Ela é uma política econômica de expansão territorial, cultural, econômica de uma nação sobre outra. Sobretudo a região geográfica. Muito bem. O imperialismo contemporâneo também pode ser determinado como neocolonialismo, porque possui muitas semelhanças com o antigo regime vigorado do século XV até o século XIX, que é o colonialismo. Essa prática ela é registrada na humanidade através de muitos exemplos de impérios. Então a gente pega lá desde a antiguidade, nós vamos ver isso aí acontecendo. Muito bem. Nessa matéria nossa aí, o que interessa para a gente mesmo é a questão da retaliação da África, feita pelas nações da Europa, principalmente as grandes nações. Entra nesse meio aí também os Estados Unidos. E essa brincadeira aí vai fazer com que ocorra um problema muito sério. Você vai detonar com toda aquela população daquele país. E ainda mais, você vai sufocar todas as suas manifestações religiosas, étnico-culturais e daí por diante. E vai impor aquela ideologia do dominante, que na verdade é o branco. Então você tem um país ali que é dominado por negros, certo? Porém, quem que está mandando naquele país? A minoria branca. Isso vai acontecer dentro da África geral mesmo, mas geral. Outra coisa muito séria dentro desse contexto aí é que nós temos aí aparecendo a questão da Índia. E essa questão da Índia ainda é problemática. Por quê? A Índia ela é uma colônia britânica. Ela paga altos impostos para a colônia, a metrópole. Detalhe, ela é um país que vai ficar pobre, porque a sua população de vez em quando passa fome mesmo. E, detalhe, ela tem o maior rebanho de gado do mundo. Só que o gado, lá, a vaca, ela é um animal sagrado. Então não mata. Agora, o que está acontecendo aí dentro da Índia? A Índia ela vai começar a visualizar que ela pode adquirir a sua independência. Como que ela vai fazer? Principalmente com a ideologia de Gandhi. E Gandhi vai trabalhar com a questão da não violência. E a não violência para Gandhi significa também a desobediência civil, ou seja, deixar de pagar imposto. Quando o negócio começa a pipocar lá, o que acontece? A Inglaterra vai lá e prende o Gandhi. Quando ela prende o Gandhi, aí é uma manifestação muito grande. E o negócio começa a se tornar insustentável para a Inglaterra. Resultado, a Inglaterra vai chegar a um ponto que ela vai ser obrigada a deixar com que a Índia fique independente. Só que aí nós temos um problema. Fica independente, mas quebrado. É o que acontece também com vários países do continente africano. Ficaram independentes, mas detonados. Detalhe, como estão detonados, ainda tem um problema sério. Muitos se configuraram com as suas diversidades. E essas diversidades, essas castas que tem dentro da África, elas ainda dominam. E aí tem país que foi formado com várias castas. Então as guerras civis internas lá são muito sérias, principalmente na década de 60, 70 e 80. E hoje a África ela é o maior continente de reserva de minérios. E um dos minérios mais procurados na atualidade, que está na África, é o lítio. Qual que é a utilidade do lítio? O lítio, para vocês aí, galera, é a coisa mais importante hoje. Sabe por quê? Sem essa brincadeirinha do lítio, o seu telefone não funciona. Porque as baterias do seu telefone são feitas em lítio. Da onde vem esse lítio? Daí, da África. Então, galera,
Vamos dar uma estudadinha nisso aí, dar uma olhadinha, porque essa questão do imperialismo, ela vai também resultar no quê? Na Primeira Guerra Mundial. E ainda vai despertar a consciência de todos os habitantes ali do continente africano, que agora eles podem sim derrotar os europeus. E aí o negócio começa a pegar. Mas isso é assunto para as próximas aulas nossas aí. Por enquanto a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do neocolonialismo e do colonialismo feito ali no século XIX. Ok, galera? Obrigado.